O militar responsável pela intervenção federal no Rio de Janeiro assume a Casa Civil. Onyx Lorenzoni deixa a pasta para chefiar o Ministério da Cidadania. O Banco Central intervém para conter o avanço da moeda. Robert Scheid garante vaga em Tóquio e se torna o único brasileiro a competir em 7 Olimpíadas. Nós voltamos em 30 segundos com o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Em menos de 12 horas, 7 pessoas foram baleadas em pontos diferentes do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Uma operação da Polícia Militar em uma comunidade de São Gonçalo terminou com 3 vítimas de bala perdida. Ela segue internada neste hospital e o quadro de saúde é estável. A Polícia Militar do Estado do Rio afirmou que as operações seguem protocolos rígidos de execução e que, quando resultam em ferimentos, é instaurado um inquérito policial militar. Só que não disse se de fato abriu inquéritos para apurar os casos citados nesta reportagem. Um agente da Polícia Federal foi encontrado morto dentro do carro dele na zona oeste do Rio. O corpo do policial, identificado como Ronaldo Polícia Federal, foi retirado da comunidade. As investigações sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega apontam que ele estava sozinho. A informação é diferente daquela divulgada pelo secretário de Segurança da Bahia, que havia dito que o ex-policial militar estava acompanhado por homens armados. Na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um casal de venezuelanos suspeito de tráfico internacional de pessoas. Eles prometiam emprego às vítimas, mas ao chegar ao Brasil, os imigrantes eram obrigados a pedir dinheiro nas ruas. Com os presos, a polícia apreendeu dinheiro, cartões de banco, celulares explorando e documentos. seus iguais. E veja a seguir, indicado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos é aprovado em sabatina em comissão do Senado. O velejador brasileiro Robert Scheid garante vaga na Olimpíada de Tóquio. Você vai ver já já. Já estão em liberdade por ordem da Justiça 4 presos por envolvimento no massacre de 5 estudantes e 2 professoras na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. A decisão foi tomada um mês antes de completar um ano da tragédia que deixou 10 mortos. Apenas um adolescente acusado de ajudar a planejar o ataque está internado na Fundação Casa. Dos 4 presos que teria ajudado a planejar o crime. Ele está internado na Fundação Casa. A polícia do Distrito Federal investiga a morte de uma criança de 2 anos esfaqueada dentro do apartamento em que morava com os pais. A mãe teria confessado o crime, mas em depoimento culpou o ex-namorado. Nas redes sociais, Júlia Félix aparece e sorri. Os 2 permanecem detidos. Um jornalista brasileiro foi executado com 12 tiros na fronteira com o Paraguai. A motivação do crime ainda é desconhecida. As imagens da imprensa paraguaia mostram a casa notícias onde pelo Léo Brasil. Vera... Um policial militar agrediu passageiros de um ônibus. Em Curitiba, a polícia investiga um caso de injúria racial por parte de um motorista de um aplicativo de carona. E tudo aconteceu porque simplesmente a cliente cancelou a corrida. Posicionamento a respeito dos fatos. Uma mudança na maneira de diagnosticar a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, fez o número de casos disparar na China. No mundo todo, 1.370 mortes já foram registradas e o total de infectados já passa dos 60 mil. Casos vão aparecer e mais pessoas vão ter de entrar em quarentena.
O número de pessoas com suspeita do novo coronavírus no Brasil caiu de 11 para 6 e até agora 40 casos já foram descartados. A epidemia na China preocupa também o agronegócio brasileiro porque o país é o nosso maior parceiro comercial e o impacto da doença na balança comercial ainda é incerto. De alimentos, aí a gente vive uma situação realmente caótica. No setor de eletroeletrônicos, os reflexos do novo coronavírus já são sentidos no Brasil, porque a maior parte dos componentes usados pela indústria daqui vem da China, que está com a produção parada. Os funcionários desta... Depois de uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, defendendo o dólar alto, o Banco Central agiu hoje para evitar o avanço da moeda. O dólar abriu em alta. Viagens, passagens aéreas, preços de combustíveis, esses são mais difíceis de não terem esse impacto por conta do câmbio. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje a troca de 2 ministros. Um general vai comandar a Casa Civil, enquanto o atual chefe da pasta, Onyx Lorenzoni, vai assumir o Ministério da Cidadania. Eles deverão tomar posse na próxima terça. Sem problema nenhum. O diplomata Nestor Foster, indicado ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, foi sabatinado hoje pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Por unanimidade, ele foi considerado apto a assumir o cargo. Foram quase 3 horas de sabatina. Teles Ribeiro, indicado para assumir a embaixada do Brasil no Líbano. Veja a seguir, o Corinthians perde e está fora da Libertadores. O encontro do ex-presidente Lula com o Papa Francisco. Você vai ver já já. A cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, está em atenção em consequência da chuva. Em 12 horas foram registrados 12 deslizamentos de terra. Em um deles, uma pessoa morreu. Destruição, as aulas todos foram suspensas até a próxima segunda-feira. Um procedimento médico inédito no Brasil, feito com a ajuda de um robô e a aplicação de laser, promete ajudar quem sofre de apneia do sono. Assim, o ex-presidente Lula reuniu-se hoje com o Papa Francisco no Vaticano. Futebol, o Corinthians é o primeiro time brasileiro a ser eliminado 2 vezes em fases preliminares da Copa Libertadores. O Corinthians fez 2 gols, mas o Guarani do Paraguai também marcou, o que foi suficiente para seguir na competição. Uma eliminação tão precoce definitivamente não era esperada pelos torcedores. Copa do Brasil, até para correr atrás da questão financeira, né? Já que é um baque grande você sair cedo de uma Libertadores. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Ter uma renda extra e administrar